Desculpe, senhor, mas eu trouxe minha filha comigo. Eu não tinha com quem deixá-la. O milionário olhou em silêncio e fez algo que ninguém esperava. Lisboa! Início de novembro. O vento que vinha do Tejo cortava como lâmina fria e Clara Mendes ajeitava pela 10ª vez o único blazer que possuía, azul marinho, gasto nas bordas, comprado num brechó de Alfama quando ainda acreditava que o futuro seria previsível. Mas nada na vida dela havia sido previsível desde que Inês nasceu. Vai dar certo. Tem que dar certo, murmurou para si mesma, tentando conter o tremor nas mãos. Naquele dia, ela não buscava apenas um emprego, buscava um milagre. Clara tinha 26 anos e carregava nos ombros o peso de um mundo. Desde o diagnóstico da filha, menos síndrome rara que exigia fisioterapia, consultas constantes e vigilância noturna, menos sua vida havia se transformado numa maratona de amor e exaustão. As economias estavam acabando e o aluguel do pequeno estúdio em Benfica já estava atrasado há 2 meses, quando soube que a empresa Duarte Patrimônios Digitais procurava uma especialista em restauração de manuscritos antigos. O coração dela acelerou. Era uma chance única, um emprego estável, com horário flexível e num setor que ela amava profundamente. Mas havia um detalhe: o dono da empresa era conhecido em toda Lisboa, Rafael Duarte, o rei da preservação digital, um empresário milionário que transformava arquivos esquecidos em tesouros virtuais. Um homem exigente, reservado, que não contratava ninguém sem entrevista pessoal. E era exatamente para essa entrevista que Clara estava prestes a entrar. O prédio da empresa era imponente, no Chiado, com fachada de vidro e colunas antigas restauradas. Quando atravessou as portas automáticas, sentiu como se estivesse entrando num outro mundo, pisos de mármore, aroma de café e tecnologia por todos os lados. A recepcionista, sorridente, a cumprimentou. Bom dia, senhora Mendes. O senhor Duarte já está à sua espera. 10º andar, elevador à direita. Boa sorte. Obrigada, respondeu Clara quase num sussurro. Durante os 20 segundos de subida, ela ensaiou o discurso que havia repetido tantas vezes à frente do espelho. Sou restauradora especializada em manuscritos iluminados. Trabalhei com digitalização em Coimbra. Mas quando as portas do elevador se abriram, as palavras desapareceram. Do outro lado estava ele, Rafael Duarte, mais alto do que nas fotos da revista Forbes Portugal. Terno cinza escuro, sem gravata, cabelo castanho com fios grisalhos e olhar calmo, mas penetrante. Senhora Mendes? Perguntou, estendendo a mão. Bem-vinda! Bem-vinda! Entre, por favor. O tom era gentil, mas firme. Clara respirou fundo e o seguiu até o escritório, uma sala ampla com janelas que davam vista para o Tejo, repleta de telas que exibiam imagens de manuscritos medievais digitalizados. Quer um café? Perguntou ele, preparando uma xícara na máquina moderna. Ou talvez... chá? O vento lá fora está impiedoso. Hoje, café, por favor, respondeu ela, ainda sem saber se olhava para ele ou para as obras nas paredes. Rafael percebeu o nervosismo e tentou aliviar o clima. Vi no seu currículo que restaurou um códice do século XV em Coimbra. É um trabalho impressionante. Clara se surpreendeu. Poucos liam seu portfólio com atenção. Sim, aquele manuscrito foi como decifrar um segredo enterrado. Havia camadas de tinta escondidas sob o texto principal. Palimpsesto, menos, completou Rafael, sorrindo. Raro encontrar alguém que reconhece isso à primeira vista. Naquele instante, algo mudou entre os dois. O olhar profissional dele se transformou em admiração genuína. Clara, falando de arte, esquecia o medo. Sua voz ganhava firmeza, os olhos brilhavam. Era como se, por alguns minutos, voltasse a ser apenas a pesquisadora apaixonada que havia sido antes da vida desabar. Mas o momento de encanto logo deu lugar à pergunta que ela temia. Vejo uma pausa de 2 anos no seu currículo. Posso saber
O motivo? Clara engoliu seco. Não era apenas uma pausa, era uma história inteira. Eu tenho uma filha, senhor Duarte, Inês. Ela tem 4 anos e nasceu com uma condição genética rara. Precisa de cuidados constantes. Silêncio. Ela esperava o mesmo olhar de piedade ou desconforto que vira em tantas entrevistas, mas Rafael apenas assentiu, com atenção sincera. Deve ser difícil, disse ele, mas também imagino que a torne mais forte. Essas palavras, simples e inesperadas, fizeram os olhos dela se encherem d'água. Foi por isso que vim até aqui, menos continuou Clara. Procurei em toda a Europa um país onde pudesse conciliar o tratamento dela com minha profissão. Lisboa tem bons centros terapêuticos e ela hesitou, e esta vaga é minha última chance antes de ter que tomar decisões que não quero nem pensar. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, observando aquela mulher frágil e determinada à sua frente. Depois se levantou. Quero mostrar-lhe algo. Clara lavou até uma sala ao lado, onde enormes monitores exibiam imagens de um manuscrito quase destruído. Este é o projeto mais complexo que temos. Um códice português do século XVI, corroído por ácido. Já tentamos de tudo, mas parece impossível restaurar. O que vê aqui? Clara se aproximou, esquecendo o nervosismo. Vejo que o dano não é natural. Alguém tentou apagar o texto original. É um palimpsesto, mas feito com intenção de esconder algo. Não por economia de pergaminho. Rafael arqueou as sobrancelhas impressionado. Em 5 minutos, viu o que nossa equipe não percebeu em 3 semanas. Clara recuou um passo, assustada. Desculpe, só arrisquei um palpite. Não se desculpe, disse ele, sorrindo. É exatamente esse olhar que eu procuro. Voltaram à sala principal. Rafael sentou-se à frente dela e disse calmamente: vou ser direto. Quero que assuma este projeto. Com total flexibilidade de horários, pode trabalhar quando sua filha estiver nas terapias ou dormindo. O salário inicial será de 45.000 euros anuais, com revisão após 6 meses. Clara ficou sem ar. O senhor está me oferecendo o trabalho? Estou oferecendo uma parceria a menos, corrigiu ele. Acredito que juntos podemos fazer história. Ela tentou responder, mas as palavras se perderam entre lágrimas e alívio. Eu nem sei como agradecer. Comece na segunda-feira, disse ele, levantando-se, e, se quiser, pode trazer Inês algum dia. Tenho certeza de que ela vai gostar dos computadores. Quando saiu daquele prédio, o vento de Lisboa parecia menos frio. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que o universo estava lhe dando uma nova chance. E ela prometeu, olhando o céu dourado do entardecer: por mim e por Inês, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Segunda-feira amanheceu fria, mas com um sol tímido sobre Lisboa. Clara acordou antes do despertador. Passou a mão no cabelo da filha, que ainda dormia com o ursinho apertado no peito. Hoje é o grande dia, Inês, sussurrou. A mamãe vai começar o novo trabalho e tudo vai mudar, meu amor. Inês abriu os olhos devagar. Seu sorriso era silencioso, mas cheio de vida. Ela não falava muitas palavras, mas seu olhar dizia tudo. Clara ajeitou o cachecol, prendeu o cabelo num coque simples e vestiu a jaqueta azul que usava em ocasiões especiais, menos a mesma de sempre. Mas hoje ela vestia com esperança. Às 9 em ponto. Mãe e filha chegaram ao prédio da Duarte Patrimônios Digitais. Rafael estava à espera delas no lobby, com o mesmo sorriso discreto que misturava confiança e gentileza. Quando viu Inês, ele se abaixou, e isso mudou tudo. Em vez de falar com ela de cima, como a maioria dos adultos fazia, Rafael ficou de joelhos, para ficar à altura da menina. Você deve ser a Inês, disse, com voz suave. Sua mãe me contou que você é muito curiosa. Posso te mostrar uns computadores mágicos depois? Inês olhou para ele com atenção, como quem avalia uma alma. Depois
Estendeu a mãozinha e tocou no relógio dele, fascinada pelo reflexo metálico. Rafael riu. Já gostou de mim? Acho que passei no teste. Clara observava em silêncio, emocionada. Inês raramente confiava tão rápido em estranhos. Ela é tímida normalmente, explicou. Mas parece que o senhor tem um dom. O segredo, respondeu ele, ainda olhando para a menina menos, é falar com o coração, não com pena. Subiram juntos no elevador. Inês segurava firme a mão da mãe, mas olhava curiosa para os botões iluminados, como se cada andar escondesse um mistério. No 10º andar, Rafael abriu a porta do novo escritório de Clara. Era um espaço amplo, iluminado, com 2 mesas, uma cheia de telas, scanners de alta precisão e outra, menor, com papéis coloridos, lápis e brinquedos educativos. Preparei este cantinho para Inês, disse ele. Assim, ela pode ficar aqui quando precisar acompanhá-la. Clara ficou sem palavras. O senhor mandou preparar tudo isso? Não se trata apenas de contratar uma profissional. Eu quero que se sinta parte deste lugar. E se Inês está bem, você também vai estar. Naquele instante, algo mudou dentro de Clara. Não era mais uma simples entrevista, nem um favor. Era respeito, algo que ela não ouvia há muito tempo. Nos dias seguintes, a rotina se ajustou naturalmente. Clara mergulhou no projeto do códice antigo, enquanto Inês desenhava ao lado, silenciosa, criando mundos coloridos com lápis e folhas. Rafael, sempre que podia, passava na sala para observar o progresso e, inevitavelmente, acabava se distraindo com os sorrisos de Inês. Ela tem olhos atentos. Menos, comentou ele certa manhã. Parece entender tudo o que acontece aqui. Entende, sim, respondeu Clara, orgulhosa. Os médicos dizem que crianças com a síndrome dela percebem o mundo de forma diferente, mais visual, mais sensível. Então talvez ela enxergue o que a gente não vê menos, completou Rafael. Clara sorriu. Era raro ouvir alguém falar da filha assim, com admiração, não com piedade. Uma tarde, enquanto analisava as imagens digitalizadas do manuscrito, Clara notou algo estranho nas camadas de tinta. Chamou Rafael Beja isto a marcas sob o texto principal. Ele se aproximou, curioso. Parece uma segunda escrita, como se alguém tivesse tentado esconder outra história. Exato, um palimpsesto mais proposital. Alguém quis apagar o passado. Rafael ficou em silêncio, olhando a tela. Depois olhou para ela. É incrível como você vê o invisível. Clara, o comentário a fez corar. Ela desviou o olhar, tentando esconder o sorriso. Mas Inês, percebendo o clima, bateu palminhas, como se tivesse entendido que algo bonito acabara de acontecer. Ostiere e Seriram, naquela noite, já em casa, Clara ficou pensando no olhar de Rafael. Havia algo ali, algo que ela tentava ignorar. Não se envolva, dizia a si mesma. Ele é seu chefe, é rico, é de outro mundo. Mas no fundo, uma voz sussurrava. E se ele for diferente? Dias depois, uma cena simples mudaria tudo. Inês estava brincando no escritório quando tropeçou e caiu, machucando o joelho. Antes que Clara pudesse reagir, Rafael já estava ao lado dela, pegando a menina no colo, com um cuidado que surpreendeu até a própria mãe. Está tudo bem. Princesa, foi só um susto. Ele pegou um lenço, limpou o joelho com delicadeza e começou a fazer vozes engraçadas para distraí-la. Inês parou de chorar e começou a rir. Clara observava, sem conseguir dizer nada. Depois, quando Rafael se levantou, ela apenas murmurou: "Não sei como agradecer, não precisa menos." Respondeu ele: "Cuidar de quem é importante para você é natural, não é?" As palavras ficaram ecoando na mente dela o resto do dia. Com o tempo, as fronteiras entre trabalho e afeto começaram a se misturar. As conversas profissionais viravam longas trocas sobre música, literatura e sonhos interrompidos.
Rafael descobriu que Clara pintava nas horas vagas, e ela descobriu que ele tocava piano menos, mas só quando ninguém estava por perto. E pouco a pouco, Lisboa deixou de ser apenas um cenário. Tornou-se um lar. Certa tarde de sexta-feira, o sol refletia dourado sobre o Tejo quando Rafael se aproximou da mesa de Clara. "Posso confessar uma coisa?" perguntou ele. "Claro, quando li o seu currículo, achei que estava contratando uma restauradora, mas hoje percebo que foi o contrário." Ela franziu o senho, confusa. "Como assim?" "Foi você que restaurou algo aqui", respondeu, apontando para o próprio peito, algo que eu achava que estava perdido há muito tempo. Clara não soube o que responder, mas naquele instante sentiu que o vento frio do Tejo já não gelava tanto, porque talvez o destino estivesse mesmo começando a escrever uma nova história. O inverno começava a ceder em Lisboa, e com ele as manhãs ficaram menos geladas. Clara chegava todos os dias um pouco mais confiante. Inês já tinha o seu cantinho na empresa, menos uma mesa colorida com desenhos colados na parede, brinquedos e até um computador pequeno que Rafael mandara adaptar só para ela. Era como se a menina tivesse se tornado parte da equipe. E de certa forma era mesmo. Naqueles meses, o projeto do Códice de Évora avançava a uma velocidade surpreendente. Clara descobrira camadas escondidas de texto que ninguém havia percebido. Rafael acompanhava cada etapa de perto, fascinado não só pelo resultado, mas pela paixão que ela colocava em cada detalhe. Às vezes, ficava parado, observando-a trabalhar, o cabelo preso de qualquer jeito, o olhar concentrado sobre a tela, os dedos deslizando pelo mouse com precisão quase cirúrgica. Havia algo nela que o desarmava. Não era só o talento, era a calma, a força silenciosa de quem já havia enfrentado a vida e ainda acreditava no amanhã. Um dia, enquanto analisavam juntos uma imagem do manuscrito, Rafael disse: "Sabe o que me impressiona em você, Clara?" Ela desviou o olhar da tela. "Que eu falo demais." Ele riu. "Não, que você fala pouco, mas diz tudo." Clara corou. Tentou mudar de assunto, mas o coração batia rápido demais. A verdade é que, desde aquele dia em que ele curou o joelho ralado de Inês, algo havia mudado. Rafael já não era apenas o chefe, era o homem que sabia dobrar o corpo para enxergar uma criança de igual para igual. O homem que ouvia sem interromper, que trazia café quente nas manhãs chuvosas e que deixava bilhetes com pequenas frases, como "hoje vai correr bem." Mas junto com o carinho vinha o medo. Clara se pegava imaginando e logo cortava o pensamento. "Não posso me apaixonar. Não posso complicar." Mesmo assim, o coração tem vontade própria. Certa tarde, uma forte chuva caiu sobre Lisboa. O trânsito parou, as luzes da cidade refletiam no asfalto molhado. E Clara ainda estava na empresa, finalizando uma renderização do códice. Rafael apareceu na porta, segurando 2 cafés. "Parece que vai demorar para parar", disse ele. "Pode ser uma boa desculpa para fazer uma pausa." Ela sorriu e aceitou o café. O silêncio entre eles era confortável, quebrado apenas pelo som da chuva batendo nas janelas. "Sabe", começou Rafael, olhando para o Tejo lá fora menos. "Às vezes eu invejo sua coragem." Coragem? Ela riu, surpresa. "Se soubesse o medo que eu sinto todos os dias, é isso que eu admiro." "O medo não te paralisa." Clara ficou em silêncio por um momento. Depois disse, num tom quase confessional: "Tive que aprender a ser forte. Quando Inês nasceu e o pai dela desapareceu, eu achei que não ia conseguir. Mas quando olhei para ela, tão frágil e tão viva ao mesmo tempo, percebi que não podia desistir." Rafael a observava com atenção. "E ele nunca mais apareceu?" Clara balançou a cabeça. "Não, às vezes acho que foi melhor assim. Pelo menos ela cresceu cercada de amor verdadeiro." O olhar de Rafael
suavizou. E você, teve alguém desde então? Ela riu sem humor. Quem teria tempo para isso? Ele hesitou, mas perguntou: e se alguém aparecer? Sim! Clara o encarou, sentindo o coração disparar. Não sei, respondeu. Talvez eu tivesse medo de acreditar de novo. Rafael deu um passo à frente, como se fosse dizer algo, mas parou. O momento se dissolveu no som da chuva, e antes que qualquer coisa pudesse acontecer, Inês entrou correndo na sala, com o tablet nas mãos e um sorriso largo. Olha, mamãe, disse com sua vozinha, ainda insegura, mas firme o bastante para fazer os dois sorrirem. Clara abaixou-se para abraçar a filha, e Rafael apenas observou, menos aquele pequeno instante bastava para lembrar o motivo pelo qual ele a admirava tanto nas semanas seguintes. O projeto ganhou destaque internacional. Uma universidade italiana convidou Clara e Rafael para apresentar os resultados em Florença. Ela é se tu... Eu não posso deixar Inês. Traga menos a conosco, sugeriu Rafael. Eu cuido de tudo. E ele cumpriu a promessa. Foi em Florença, durante uma conferência lotada, que Clara percebeu o quanto sua vida havia mudado. Ali estava ela, mãe solo, estrangeira, de pé diante de especialistas europeus, apresentando uma descoberta que reescrevia parte da história medieval portuguesa. E no fundo do auditório, Inês aplaudia com as mãos pequenas, sorrindo orgulhosa. Quando desceu do palco, Rafael a abraçou. Você foi brilhante, Clara respondeu, emocionada. Foi por causa de você. Não, Clara menos disse, ele segurando-a pelos ombros. Foi por causa de vocês duas. O jeito como ele disse, vocês duas, fez o mundo girar devagar. E naquele instante, sob o teto de vidro do auditório florentino, algo invisível, mas profundo, se selou entre eles. Voltaram a Lisboa com um coração leve. Mas, no retorno, uma notícia os esperava. Inês adoeceu subitamente, uma infecção respiratória grave. Clara correu com ela para o hospital. Rafael largou tudo e foi junto. Durante as longas horas de espera, ele ficou ao lado dela, segurando-lhe a mão. Ela vai ficar bem menos, dizia, repetidas vezes. Eu prometo. Clara chorava em silêncio. Eu tenho medo de perdê-la. Ela é tudo o que eu tenho. Não, Clara menos, disse ele, firme, olhando-a nos olhos. Agora, vocês têm a mim também. Quando os médicos voltaram dizendo que a menina estava fora de perigo, Clara se desfez num abraço. E Rafael apenas a segurou, sem dizer nada. Às vezes, as palavras atrapalham o que o coração já entendeu. Naquela noite, no quarto do hospital, Inês dormia. Clara, exausta, encostou a cabeça no ombro de Rafael. O silêncio era doce, cheio de significado. Por que você faz tudo isso por nós? Perguntou ela, baixinho. Ele respirou fundo, porque há muito tempo eu vivia cercado de sucesso, mas não de sentido. Ele olhou para Inês, depois para Clara, e quando vocês entraram na minha vida, tudo fez sentido outra vez. Clara fechou os olhos. Não, respondeu, mas uma lágrima silenciosa caiu, e com ela a certeza de que aquele homem não era apenas um patrão generoso. Era alguém que o destino havia mandado para restaurar algo que ela já não acreditava que pudesse ser consertado. O amor. Os dias no hospital foram longos, mas a esperança venceu. Inês, depois de uma semana de febre e cuidados, finalmente abriu os olhos e sorriu. Clara chorou de alívio. Rafael, ao lado dela, segurava firme sua mão, menos como se aquele gesto silencioso dissesse tudo quando deixaram o hospital. Lisboa parecia diferente. O sol voltara e o Tejo brilhava como se refletisse um novo começo. Rafael insistiu em levá-las para a caça. No caminho, o rádio tocava uma música suave e Clara, olhando pela janela, murmurou: eu não sei o que seria de nós sem você. Ele respondeu sem hesitar: não precisa saber, porque nunca mais estarão sozinhas.
As semanas seguintes foram de cura, não só para Inês, mas para todos. Rafael visitava Arás quase todos os dias, levando flores, livros e histórias. Inês Jaú chamava de tio Rafa e corria para os braços dele assim que o via. Clara sorria, tentando esconder o que sentia, mas o coração já havia se rendido. Uma noite, depois de jantar juntos, Rafael a chamou até a varanda. Lisboa dormia sob um céu de 1000 luzes. Clara, menos disse ele. Sério, mas com ternura. Eu nunca fui bom com palavras. Mas desde que vocês entraram na minha vida, tudo ganhou cor. Clara tentou interromper, mas ele continuou. Eu quero estar com vocês, não como patrão, nem como amigo. Quero ser parte da história de vocês. Shebok, de Isar, o tempo parou. Clara olhou para ele, sentindo o coração disparar. Depois, baixou os olhos, emocionada. Eu tenho medo, Rafael. Medo de acreditar e perder tudo de novo. Ele se aproximou e respondeu. Então, acredita aos poucos. Eu fico aqui, esperando o tempo que for. E naquele instante, sem promessas grandiosas, apenas com um toque de mãos, algo verdadeiro nasceu. Meses se passaram. Clara voltou ao trabalho. O projeto foi concluído e premiado internacionalmente. Rafael continuava ao lado delas, agora não apenas como protetor, mas como parte da família. Inês corria pelos corredores da empresa e todos sorriam ao vê-la. Certa tarde, durante uma entrevista sobre o sucesso do projeto, perguntaram a Rafael qual era o segredo da conquista. Ele sorriu e respondeu: foi simples. Eu só aprendi com alguém que restaurar um manuscrito ou um coração exige o mesmo. Paciência, cuidado e amor. No fundo da plateia, Clara assistia, emocionada, segurando Inês no colo. A menina, sorrindo, cochichou: mamãe, o tio Rafa é nosso herói? Clara beijou-lhe a testa e respondeu: não, meu amor, ele é o nosso recomeço. E o Tejo, lá fora, seguia brilhando como se Lisboa inteira sorrisse junto. 3 anos se passaram. Lisboa mudou e Clara também. O pequeno apartamento em Benfica deu lugar a uma casa cheia de luz perto do Tejo, onde o som das risadas de Inês ecoava entre as paredes como música. A menina agora tinha 7 anos. Falava com clareza, corria, desenhava e fazia perguntas demais, menos como toda criança saudável e feliz. Na sala havia fotos espalhadas. A primeira exposição do Códice restaurado, o prêmio que Clara recebera da Universidade de Coimbra e uma foto especial tirada no dia em que Rafael a pediu em casamento, debaixo das luzes de Alfama. Sim, eles não apenas ficaram juntos, construíram uma nova vida, feita de pequenas promessas cumpridas. Numa manhã de domingo, Clara estava no ateliê, restaurando um novo manuscrito, quando Rafael apareceu com 2 xícaras de café. Ainda trabalhando cedo? Perguntou ele, sorrindo. Os textos antigos não esperam menos, respondeu ela brincando. Ele se aproximou, observando-a. Sabe, às vezes penso em como tudo começou. Um café, uma entrevista e de repente minha vida inteira mudou. Clara levantou o olhar, tocou a mão dele e disse: foi o destino disfarçado de acaso. Ele riu, e o som do riso misturou-se com o canto distante dos elétricos subindo as ladeiras. No fim da tarde, foram juntos ao parque. Inês corria, perseguindo pombas, enquanto Clara e Rafael observavam do banco de madeira. Ela está tão grande, disse ele, com orgulho. E, olá, sou, sem medo algum. Porque aprendeu com você, respondeu Clara. Você ensinou que coragem é continuar, mesmo quando o mundo parece desabar. Rafael ficou em silêncio, tocado, depois olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, e murmurou: acho que ela veio para nos curar. Clara encostou a cabeça no ombro dele. O silêncio era confortável, o tipo de silêncio que só existe entre 2 almas que já se encontraram no tempo certo à noite. De volta em casa, enquanto Inês dormia, Clara folheou o primeiro caderno de anotações do Códice de Évora menos o projeto que unira suas vidas.
Entre as páginas havia uma frase que ela havia escrito sem perceber. Anos antes, restaurar é devolver vida ao que o tempo tentou apagar. Ela sorriu. Foi exatamente o que haviam feito menos com o manuscrito, com as dores do passado e com o próprio coração. Rafael entrou silenciosamente, abraçando-a por trás. No que pensa? Perguntou. Em como a vida nos surpreende, respondeu ela. Às vezes, quando tudo parece perdido, é só o começo do milagre. Ele beijou-lhe o ombro e disse, baixinho, obrigado por ter acreditado em mim. Mesmo antes de eu acreditar em mim mesmo. Clara virou-se, olhou nos olhos dele e respondeu, você não precisava de fé, Rafael, só precisava de amor. E naquele instante, Lisboa dormia sob o mesmo céu que anos antes testemunhara o primeiro encontro deles. Agora, não havia mais medo, nem distância, nem solidão. Apenas 3 corações que finalmente encontraram o que o tempo não pôde apagar. A paz de quem recomeçou junto.